Vovó, conte-me uma história. Hoje eu vou contar para você a história sobre a tentação do homem e sua queda. Está lá em Gênesis 3:1 até o 24. Deus criou o jardim no Éden e colocou Adão, o homem que ele tinha criado, lá para morar e para ele cuidar desse homem. Deus fala ao homem: de todas essas árvores que estão aqui no jardim são para você se alimentar, mas no meio do jardim tinha uma árvore que chamava de árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse Deus para o homem: dessa árvore não comereis, porque no dia em que delas comereis, certamente morrerás. Está lá em Gênesis 2:17. Adão e Eva foram criados por Deus e moravam nesse jardim criado para eles terem conforto e viverem felizes. Um dia apareceu uma serpente, que chamamos de cobra, no jardim, e Satanás entrou nela e começou a falar com Eva. Satanás veio tentar Eva à desobediência. Ela começou a dialogar, falar com Eva e pergunta: o que Deus disse para você sobre essa árvore? Eva responde: Deus disse para não comer e nem comer e nem tocar. Se fizermos isso, vamos morrer. Então diz a serpente a Eva, que era o próprio Satanás: mentira! Mas se você comer, será como Deus, você vai saber do bem e do mal. Eva achava a fruta bonita e agradável para dar entendimento e nem pensou. Pegou e comeu e também deu a Adão, que também comeu, e assim seus olhos foram abertos para a maldade, para o pecado, porque até aquele momento eles eram inocentes e viviam sem roupas no jardim. Onde entra a desobediência, entra o pecado, a maldade também. E com eles veio a punição, o sofrimento e em muitos o arrependimento. Agora, com o pecado e a maldade em seus corações, viram sua própria nudez. Com seus olhos abertos para o bem e para o mal, viram que não usavam nada para cobrir seus corpos. E correram e fizeram aventais de folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Na viração do dia, como todos os dias, Deus vem visitá-los, vem visitar sua criação, o homem e a mulher. E nesse dia, como os outros, chama o casal. Mas, diferente dos outros dias, o casal Adão e Eva estavam escondidos. Deus os chama e eles continuam escondidos. Diz Deus: onde vocês estão? Adão diz a Deus: ouvi a sua voz no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Deus responde: quem te mostrou que você estava nu? Comeste da árvore que mandei para não comer? Assim Adão logo coloca a culpa na Eva e Eva na serpente. Nenhum dos dois assumiram o pecado das desobediências que cometeram. Deus, muito decepcionado, porque quando desobedecemos a Ele, Ele se entristece muito. E quando isso acontece, cria entre Deus e nós um grande precipício, um buraco, afastando-nos dele. E Ele não quer ficar longe de nós. Estando longe, ficaremos desprotegidos, e quando isso acontece, a serpente usará outros meios para nos enganar. Hoje, Satanás usa pessoas, coisas, para que venhamos desagradar a Deus, diferente da que usou com Eva. Mas ele virá. Cuidado, amiguinho, obedeça a seus pais e a Deus, assim estará protegido do mal. Mas se você vier a pecar, desobedecer a Deus ou seus pais, existe um jeito desse mal, da desobediência, ser perdoado por Deus. Você terá que se arrepender, pedir perdão a Deus e não cometer mais o mesmo pecado.
Voltando a Adão e Eva, agora estavam com os olhos abertos para a maldade. Agora Deus os chama para dar-lhes a sentença por seus pecados. Porque o pecado traz dor, traz distanciamento de Deus. Deus dá sentença a Eva e diz assim à mulher: multiplicarei grandemente a sua dor quando tiveres filhos, e seu marido te dominará. E disse Deus a Adão: maldita a terra por causa de ti, ou seja, herdamos o pecado de origem, que se originou-se, começou em Adão. Somos todos pecadores e por isso não somos eternos, nós um dia vamos morrer. Deus dá sentença para Adão e Deus diz a Adão: por sua desobediência, com dor comerás da terra todos os dias da sua vida, comerás do suor do seu rosto. Ou seja, amiguinho, agora Adão iria ter que trabalhar duro para sustentar a sua família, carpindo, plantando, regando e suando. Deus sabia que agora o homem conhecia a maldade, e para que ele não comesse de novo da árvore, não cometesse de novo a desobediência, porque havia a probabilidade dele desobedecer de novo a Deus e comer dessa árvore e viver eternamente, Deus expulsou o casal do paraíso, do jardim no Éden, e lá nunca mais puderam entrar. E assim, por causa do pecado, da desobediência de Adão e Eva, perderam a mordomia, agora teriam que trabalhar pesados para seus sustentos. E por causa do pecado desse casal, todos os seres humanos herdaram a morte. Chamamos de pecado de origem, pois começou, se originou em Adão e Eva. Este casal que Deus fez com suas próprias mãos. Lá em Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. No 24, sendo justificado pela graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Ou seja, somos pecadores, mas quando nós nos arrependemos e pedimos perdão, somos justificados pela graça, ou seja, não merecemos, mas Jesus morreu por nós e nos deu a salvação, a vida eterna com Ele. Mas para isso precisamos fazer um concerto com Deus, nos arrependermos e não pecarmos mais. Hoje falamos sobre a tentação do homem e da sua queda. No nosso próximo encontro, amiguinha, falaremos sobre o nascimento de Caim e Abel e o primeiro homicídio. Amiguinho, vamos orar? Repita comigo: Papai do céu, abençoa a minha vida, abençoa a mamãe, abençoa o papai, abençoa a minha família, me ensina a ser obediente e andar contigo. Obrigada, Papai do céu, em nome de Jesus. Amém. Amiguinho, fica na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro. Aqui quem vos fala é a pastora Itamara.